E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Agora o principal, Senhor, eis aqui a Tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la e que possa ser instrumento do Senhor para o transbordo da Tua palavra a mais pessoas, se assim for Sua vontade, desde já te agradeço. Em nome do Teu Filho unigênito, Senhor nosso e Salvador, Jesus o Cristo. Bem, capítulo 19 nós temos 30 versículos e diz do versículo 1 em diante. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Continua o evangelista Mateus, no versículo 3 em diante. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicando-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. 10º versículo do capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus nos diz: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. 13º versículo. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. 16º versículo do capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus nos diz: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. 23º versículo. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. 30º e último versículo do capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus nos diz: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Bem, por meio
de 30 versículos do maravilhoso capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, a Boa Nova, que é o Evangelho, nos fala de passagens onde Jesus o Cristo, aqui, realizou e foi marcado pela narrativa do evangelista Mateus. Nos fala quando Jesus atravessa o Jordão, nos fala sobre o questionamento dos fariseus que o experimentavam sobre a questão do divórcio. Nos diz no versículo 13 ao 15 que Jesus abençoa as crianças. Narra a passagem do 16 ao 22 sobre o jovem rico. E do 23 ao 30 nos fala do perigo das riquezas. Sobretudo na questão do jovem rico, há diversas pessoas que têm a impressão de que a riqueza é um problema no reino dos céus. Isso, efetivamente, não nos parece real, tendo em vista que Deus Pai Todo-Poderoso é o Criador do céu e da terra. Não é o pecúnio, o dinheiro, que é o problema, e sim o que o homem permite que ele faça na sua própria vida. O dinheiro é uma ferramenta, um instrumento a ser utilizado submisso à vontade do homem, não o homem ser submisso ao dinheiro. Quando o Senhor nos coloca, então disse Jesus a seus discípulos, versículo 23, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A verdade é muito bendita aqui, porque a possibilidade perverte o coração humano facilmente. Quer saber quem é alguém? Dê a ele dinheiro e poder, e verdadeiramente enxergarás tua face, a face conforme as suas novas e maravilhosas alternativas e possibilidades. Dai a um homem poder e dinheiro e verás o seu verdadeiro caráter. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa palavra dificilmente é compreendida sem a análise do que significava agulha naquele tempo. Agulha, no tempo em que o Senhor aqui pisava, representava a fresta entre uma rocha ou uma passagem apertada, uma porta apertada na entrada de uma cidade, onde um animal carregado, o camelo, deveria apertar-se ou dele ser retirado o excesso das bagagens para que, comprimindo, pudesse passar. Não o era impossível, era trabalhoso e difícil passar, tal qual nos é evidenciado diversas vezes na palavra do Senhor, que é o caminho do céu. Aquele que buscar facilidade se perderá, e aquele que trilhar o seu caminho diante das suas dificuldades, de modo correto, diante da manutenção do seu caráter e propósito, verdadeiramente diante do Senhor, a esse está reservado o trono da glória do Senhor, a felicidade plena de viver na morada que é reservada daqueles que são salvos por seu Filho unigênito. Que Deus então nos dê mais e mais do conhecer e ter intimidade com a sua palavra, para que essas e outras oportunidades em que as circunstâncias nos façam raciocinar, encontremos na felicidade da intimidade, da sabedoria divina do alto, o conhecimento necessário para nos esclarecer e nos manter no foco. Que Deus continue a nos abençoar e nos proteger, e que o dinheiro seja colocado como um instrumento válido também para, de modo direto e indireto, fazer com que as pessoas acessem a palavra verdadeiramente do Senhor e façam bom uso. Que Deus continue a nos abençoar e nos proteger. É só observar como e quão ricos foram os homens escolhidos pelo Senhor para que a sua palavra chegasse até nós. Sucesso e que Deus continue a nos abençoar.